E o atacante Romarinho, após passagem apagadíssima, dá adeus ao Vitória. Nós vamos falar sobre isso também, fazer um comentário aqui sobre o jogo Santos e Vitória, Vitória e Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Vitória precisa vencer. Ou melhor, o Vitória não pode perder. Acho que essa é a melhor colocação. Mas antes disso, deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal, hype esse vídeo, ative o sininho de notificações, ok? Olha, gente, no oferecimento de Uniagro, 20 anos de campo e também Bet da Sorte, a sua felicidade, a sua diversão. Aposte aqui na Bet da Sorte se você é maior de 18 anos e aposte com responsabilidade. Eu quero ser justo aqui e dar o crédito, rapaz, para o portal Vegetória lá no Twitter, tá? Ele trouxe essa informação na semana passada e, de fato, eu não consegui ter essa apuração da rescisão do contrato do Romarinho anteriormente. O que tinham me informado foi que ele realmente tinha sentido desconforto, por isso que ele estava vetado do Bavi. Mas, vamos lá, o Vitória acabou de comunicar no seu Instagram oficial a rescisão contratual do jogador, que ficou aqui no Vitória durante 3 meses, né? Participou de 5 jogos, fez um jogo quase completo contra a equipe do São Paulo e depois fez mais 4 jogos entrando no decorrer das partidas. Tá? O Romarinho não conseguiu entregar, não conseguiu jogar e, para ser muito sincero para você, um jogador que não demonstrava nenhum tipo de tesão por permanecer no clube. Essa é uma verdade. Aliás, o fato mais importante e relevante da passagem do Romarinho no Vitória foi a entrevista no qual ele disse que o Corinthians tinha procurado ele e na mesma entrevista ele disse que estava mentindo, né? Que o Corinthians não tinha procurado ele. Então aquela entrevista pegou muito mal e foi o fato mais relevante, mais importante da passagem do Romarinho pelo Vitória. O jogador veio indicado pelo técnico Fábio Carille, que já tinha sido seu treinador em outras equipes, acredito que no Corinthians, quando o Carille era auxiliar técnico do Tite, e também lá no mundo árabe. Inclusive citou que o Fábio Carille colocou ele para jogar numa posição diferente. E o próprio jogador, quando foi apresentado no Vitória, também falou que estava no clube, que tinha vindo para o Vitória, porque foi um pedido do técnico Carille, que ele considera como um pai dentro do futebol. Então é isso aí. Passagem de Romarinho encerrada no Vitória. Ele que tinha contrato até junho do ano que vem. Contrato de Romarinho e até o meio de 26. É verdade. E aí, de forma amigável, eles encerram a parceria. Ok, gente? Agora eu quero falar sobre o jogo Santos e Vitória. Vitória e Santos, agora há pouco, né? Daqui a pouquinho, 9h30 da noite na Vila Belmiro. Rodada importante para o Vitória. E como eu falei no início do meu comentário, o ruim vai ser perder. Eu acho que o empate é sim aceitável. Tá? O empate é aceitável porque você trava o Santos de subir ainda mais na tabela e você acaba ficando ali apenas a 3 pontos. Né? Jogo fora de casa não é ruim. Na próxima rodada, o Santos, não cheguei a confirmar isso na tabela, mas deve jogar fora de casa. E o Vitória joga em casa contra o Corinthians. Teremos mais uma vez a oportunidade de empatar ali em número de pontos com a equipe do Santos, que tem uma tabela muito difícil pela frente. Tanto o Santos como o Internacional, o Atlético Mineiro, Corinthians, Ceará e o próprio Vitória também, gente. Então quem tiver mais concentrado nessa reta final vai levar vantagem sobre os adversários na concorrência, na luta aí contra o rebaixamento. Eu acho, na minha opinião, que o Vitória deve adotar uma postura bem defensiva. Para ser muito sincero, espere um jogo de sofrimento. Eu acho que vai ser nessa pegada. Vitória vai baixar as linhas, como tem feito constantemente. Vai esperar o Santos vir com ímpeto, com força. E aí, se o Vitória conseguir segurar pelo menos os 15, 20 minutos iniciais, já vai ser um bom caminho. A Vila Belmiro é um assalpãozinho.
Só que quando a coisa não acontece, a torcida começa a ficar agoniada, começa a ficar insatisfeita. Então, amigos, o Vitória pode se aproveitar também desta situação. Tá? O Santos, como falei, vai vir para cima, deve ter as melhores oportunidades do jogo. Acredito que será uma partida onde o Lucas Arcanjo vai ser muito exigido. E aí é torcer para o Vitória tentar encaixar os contra-ataques. A defesa do Santos não é das melhores, não é uma boa defesa. Se o jogo do Vitória de transição rápida entrar, o Vitória pode matar o jogo. E se o Vitória botar 1-0 no placar, foi o que eu falei, você faz com que o estádio se volte contra a equipe da casa. Começa a entrar aquele desespero, começa a entrar aquela agonia, e o Vitória pode se beneficiar disso. Do esquema do técnico Jair Ventura, 3 zagueiros, 2 laterais, ele não vai mudar isso. 2 volantes e 3 atacantes. Eu mudaria pelo menos uma peça, que era a questão do Ronald. O Ronald tem muita dificuldade de jogar sem a bola. Com a bola no pé, ele até consegue conduzir, consegue dar um passe, ele consegue criar jogadas. Ele é inteligente, ele é um bom jogador com a bola no pé. Mas sem a bola, ele deixa muito a desejar. Muito. Então o Vitória sempre vem tomando gols com erros, com falhas de Ronald. Se eu for citar para você aqui, eu vou citar pelo menos uns 4 jogos aí, onde o Ronald afrouxou na marcação, ou errou, ou não subiu, ou dormiu, e o Vitória tomou gols. Gols importantes que fez com que o Vitória perdesse, né, pontuações no Campeonato Brasileiro. Então eu vejo dessa forma. Você tem ali a possibilidade do Willian Oliveira, que eu poderia colocar o Willian Oliveira no lugar de Ronald, com certeza. Você tem a opção do PP, você tem a opção do Hiller. Esse eu não colocaria. Porque quando o Hiller pega a bola, ele não sabe o que fazer. Então não adianta também. Então você tem que ter um jogador que marque melhor, mas que tenha pelo menos um mínimo de noção de sair para o jogo, de tentar dar um passe em profundidade, um lançamento. Eu acho que para isso o PP tem condições e também o Willian Oliveira. Minha primeira opção seria o PP e depois ali o Willian Oliveira. Agora, ele poderia também optar, se ele quisesse ser um pouco mais ousado, em colocar ali o Mateuzinho, Baralhas Mateuzinho, por exemplo, e manter o Ronald. Baralhas, Mateuzinho e Ronald. E na frente, ele colocar Aitor de um lado, Oswaldo de outro, com o Renzo Lopes. Ele poderia também ser um pouco mais ousado, né? Em vez de colocar... aí ele teria também que tirar, né? Teria que tirar um zagueiro para fazer essa mudança. Não sei se o Jair Ventura teria coragem de fazer uma mudança dessa. Acho até que não. Então vamos descartar essa possibilidade e focar aqui, né, nessa questão do Ronald, PP ou Willian Oliveira. Eu iria com o PP no jogo de hoje, beleza? Deixa aqui seu comentário e aguardemos aí, ansiosos, para esse jogo de 9h30 da noite. Torcendo aqui pro Vitória, né, ser uma zebrinha hoje no Campeonato Brasileiro. Um abraço, amigos.